Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, o seguinte: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Meu irmão, minha irmã, lembra-se da virada do ano? Foi apenas há 4 meses e pouco atrás. Quem imaginaria que tudo isso estaria acontecendo? Nossos planos foram desfeitos. Há pessoas sofrendo muitíssimo com essa pandemia. A maioria de nós luta com questões mais periféricas. A mais periférica de todos é o distanciamento social. Seguindo para o centro de um círculo imaginário de efeitos do vírus, teríamos questões de sustento que possibilita muitas subdivisões. Desde quem apenas deixou de ganhar tanto quanto ganhava, até quem perdeu todo o sustento. Mas no centro está a perda de vidas. Sim, há pessoas morrendo. Por outro lado, a tecnologia ganhou nossas agendas. Jamais tivemos tantas pessoas trabalhando em casa. Jamais tivemos tantas lives. Jamais tivemos tantas reuniões e tanto ensino à distância. Jamais ficamos tanto tempo dentro de casa com nossos familiares, não é mesmo? Jamais os vizinhos foram tão importantes. Jamais o álcool foi tão útil e necessário. Jamais se limpou tanto. E as listas dos jamais podem estender-se indefinidamente. Os efeitos têm sido muitos. Em minha casa, diminuiu sensivelmente o pó preto. As metrópoles, desacostumadas a céus limpos, têm celebrado a possibilidade de ver o nascer e o pôr do sol. Há notícias de que pássaros voltaram a lugares onde já não eram mais vistos. Mas, e na medida em que a pandemia for passando e as coisas ruins forem passando, as boas permanecerão? Será que a pressa, o consumo, as buzinas, o pó, a ausência, será que tudo isso voltará novamente? Será que esqueceremos o nome do nosso vizinho? Será que deixaremos de olhar nos olhos do entregador? O que permanecerá em nossas perspectivas e atitudes quando a pandemia passar? Que não sejam apenas o lavar das mãos e o receio de dar um abraço. Que não nos percamos na roda viva que tende sempre a ganhar velocidade, desumanizando-nos, e precisamos lutar para que preservemos mais os recursos que temos e valorizemos mais cada pessoa que conhecemos. Que reconheçamos o valor de cada profissão, de cada trabalhador. Que a generosidade apenas cresça e que sejamos gratos por respirar sem aparelhos. Que as coisas simples revelem-se preciosas para nós, porque de fato são. Na linguagem de um escritor desconhecido, nos dobramos a um vírus, mesmo aqueles que não se dobravam a Deus. E nós, cristãos, que tal escolhermos nos dobrar mais diante de Deus e, por causa dele, ter nosso comportamento mudado definitivamente? Que tal, visto que temos o mesmo Senhor, que tal alinharmos o nosso pensamento e vivermos mais a unidade que Jesus orou para que fosse uma marca entre nós cristãos? Que tal sermos muito membros, mais um só corpo, o corpo de Cristo,
muitas ideias, mas um só e o mesmo pensamento? Que tal sermos daqui para frente sempre cheios de compaixão, de amor fraternal uns pelos outros? Que tal sermos mais misericordiosos e humildes todos os dias do ano e pelo resto dos anos de nossas vidas? Que efeitos isso traria para a nossa vida pessoal e comunitária? Com que poder o Evangelho seria pregado por nós e como seria a nossa adoração prestada a Deus? Tudo isso que temos vivido pode ser uma grande oportunidade. A vida ao nosso redor será muito melhor. O coronavírus tem cobrado um preço altíssimo da humanidade, mas ele não se compara ao preço que nosso Jesus pagou por cada um de nós. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.